toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, agora, eu não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Fala aí, Fel, tudo certo com vocês? Agora eu admito, eu tô em choque com o rebaixamento. Essa vitória do Inter e do Santos, e ainda tem mais esse jogo do Cruzeiro na semana que vem, podem pôr o Corinthians a 3 posições da zona. Basta um empate, na verdade, para isso acontecer. Então, dá pra dizer que o risco de rebaixamento praticamente triplicou numa só rodada. Mas aí, Fel, pensando de uma forma um pouco mais racional, sem tanta emoção, o Corinthians hoje tem 31 pontos. E para um time não cair, matematicamente tem que fazer 45. Acho que é mais ou menos isso. E nas próximas 5 rodadas, teremos aí um Fluminense fora de casa, e não vou mentir, né? Tá com uma cara que vai perder. Mas depois disso tem o América em casa, o Cuiabá fora e o Santos em casa. Uma sequência que, se der a lógica, se o futebol seguir um rumo previsível e natural, seriam 7 pontos na conta. E praticamente o Corinthians se afasta de vez dessa briga. E aí, até para finalizar, ainda tem o Atlético do Paraná em casa também. Ou seja, dá para fazer uns 8 pontos ou até 10. Então, no geral, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tá saindo de uma sequência complicadíssima que veio desde o Palmeiras e vai até o Fluminense na quarta-feira pro fim do campeonato, que vai ter aí times mais brigáveis, né, do nosso nível e até com bons jogos em casa. Por isso, eu digo que depois da tempestade, a bonança finalmente está vindo. Basta seguirem a lógica do futebol e fazer o dever de casa, fazer os pontos em casa. Não precisa nem ganhar fora, basta fazer os pontos em casa que esse time não cai. Fechou? Somos incaíveis. Graças a Deus, pai. Olha, ontem teve aí uma entrevista com os 2 candidatos a presidente do Corinthians e o assunto que me interessou bastante, que divergiu na opinião dos dois, foi sobre o Corinthians poder virar uma SAF ou não futuramente. Modelo de negócio que vem se tornando muito popular entre os clubes no Brasil, mas que por ter sido adotado em sua maioria por equipes emergentes, ficou parecendo que só quem tá na merda recorre a isso. E na entrevista, surpreendentemente, o André Negão foi mais favorável ao tema do que o Augusto. Ele fala ali que não adotaria esse sistema de primeira, mas que vê com bons olhos essa ideia e deixa isso em aberto caso seja eleito. E assim, eu não vou entrar no mérito de como isso seria benéfico para o clube ou não, por ser um assunto extremamente complexo e bem novo aqui no Brasil. Só que de tudo que o André Negão falou nesse bate-papo, esse assunto foi de longe onde ele mais pareceu inteligente. De resto, rapaziada, foi mais do mesmo, tá? Basicamente ele só concordou com a gestão dos últimos presidentes, confirmou que vai chamar todo mundo para formar uma gestão só e sobre o futebol praticamente não mostrou nenhuma proposta, né? Só falou ali que vai melhorar o que já tá sendo feito. Já do lado do Augusto, mais promessas e promessas, né, como sempre, que vai fazer isso e aquilo, vai ser o maior nisso, vai trazer tal empresa. Coincidentemente, né, opiniões bem parecidas com a da maioria da torcida, né, nem parece que ele tá jogando aí pro lado que a torcida vai também, mas no geral uma entrevista até que bem curta, só que com esse destaque na minha visão referente à SAF. Então, como definitivamente eu não pretendo ver o André Negão no ano que vem, espero que o Augusto estude um pouco melhor sobre o tema, para ver que não é o bicho de 7 cabeças, né? Porque ele tá claramente discordando sem saber o porquê, certo? E depois de praticamente toda a imprensa e a torcida descer a lenha no Fagner pela forma física deplorável flagrada no último jogo, o Bonitinho, com toda a humildade do mundo, reconheceu o erro, prometeu que vai melhorar, que vai ficar em forma. Não. Óbvio que não. Ele escolheu a pior opção, que foi rebater as críticas com um post no Instagram dizendo o seguinte: humilde o suficiente para saber que eu posso ser substituído, mas sabe o bastante para saber que não há ninguém como eu. Pois é, fiel, e nessa eu até pergunto para vocês, tá? Será que isso é um post que alguém na pior fase da carreira deve fazer? Será que ele realmente olhou para isso e pensou: nossa, agora eu acabo com todo mundo? Porque uma coisa é fato, não há ninguém como ele. Tirando o Valtão da Massa, que tá quase no mesmo nível, eu não vejo quase nenhum jogador da Série A, pra não dizer nenhum, com esse físico de pneu na barriga. Na boa, né, fiel? O cara se prestar a essa vergonha justamente na pior fase dele e do Corinthians na temporada, pra mim é o cúmulo da burrice. Aliás, melhor do que ficar de indiretinho no Instagram, só voltando a ficar em forma. Que tal, né? Não peço nem pra jogar igual antes, porque eu também não vou ser injusto, mas pelo menos fica em forma, como um atleta deve ficar, e respeita o torcedor que paga ingresso e tem que ficar debaixo de chuva pra ver isso, né? Tomando água na cara, enquanto o Bonitinho não tá nem aí pra nada. Aí alguém até
falou, não, que o Fagner pode estar em depressão e tá descontando a raiva na comida. Só que, na moral, se esse fosse o problema, vocês acham que o post seria o Thomas Shelby de fundo e uma frase de adolescente? Pô, se é o Henrique, o filho dele, que posta isso, num contexto onde a namorada dele largou e agora ele tá tentando fazer post pra causar ciúmes, aí tudo bem, faria até sentido e seria engraçado. Mas o Fagner, enfim, que fase do nosso lateral, hein, Fel? E como já é de praxe no CT do Corinthians, bastou trocar de técnico que o papo foi. Elenco do Corinthians se surpreende com o início de Mano e sente diferença nos treinos. Pois é, com apenas 4 ou 5 dias de CT, o Mano já mostrou pra que veio e, diferente do Luxemburgo, tá realmente treinando, né? Acho que, não ironicamente falando, um dos maiores problemas que a gente tinha no último comando era que o time não treinava, porque era incrível. Tinha deficiência técnica, falta de organização, físico abaixo e tudo que você poderia imaginar também estava abaixo do nível. E aí, como é que você compete desse jeito? E outra, quase sempre isso passa despercebido, mas são os pequenos detalhes que ditam o ritmo de uma equipe durante a temporada. Como, por exemplo, como o jogador domina uma bola, se é perfilando o corpo para frente, se é 2 toques, se tem uma jogada ensaiada, se tem uma saída de bola padrão. Enfim, esse tipo de detalhe o Mano gosta bastante de ensaiar, de aprimorar, e por isso eu acredito que o Corinthians vai voltar realmente muito melhor do que estava após essa data FIFA. Lembrando, Fel, que o próximo jogo vai ser lá pro dia 18, no Maracanã. Então, até por ser fora de casa, adversário forte e tudo mais, a gente ainda não veja tão bem as reais mudanças que o time vai ter. De todo jeito, só do elenco ter se impressionado com o Mano já é o indício que dias melhores virão, certo? Bruno Mendes e Matias Rojas mais uma vez foram convocados para essa eliminatória da Copa e já são desfalques certos para esse jogo contra o Fluminense no dia 18. Até porque, né, ambos jogam no dia 17 e mesmo que não joguem, não sei se vale a pena adiantar o voo ou coisa do tipo. Porém, além deles, o Mano já sabe também que não terá o Veríssimo à disposição pelo 3º cartão amarelo, tá suspenso, pode não ter o Renato Augusto pelo problema que fez ele sair no segundo tempo e talvez nem o Moscardo, mas pelo visto esse daí tá bem, né, tá pronto e deve ir pro jogo normalmente. De todo jeito, já são aí 3 desfalques certos e uma dúvida que, se for seguir os últimos jogos, pode virar certeza também. Então, achar que o Corinthians ainda pode vencer o Fluminense, embalado do jeito que tá e jogando essa bola toda, ou é acreditar no milagre ou confiar muito no Mano Menezes, tipo, muito mesmo. Até porque, outro detalhe, né, o último jogo em que o Corinthians ganhou pelo Brasileiro fora de casa foi lá no começo de julho contra o Atlético Mineiro, quando inclusive o Lucha deu a volta por cima. Ou seja, por mim, daria até WO nesse jogo, tá? Evitaria a viagem, desgaste, né? Poupa os jogadores, fica em São Paulo treinando e já se preparava pro próximo jogo, porque na boa, vai ser perca de tempo, infelizmente. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! Want to look